Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Como prometido, trouxe hoje o vídeo sobre o teste psicológico psicotécnico da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como a maioria aqui já sabe, eu graças a Deus estou aprovada em São Paulo. Agora são 7h30 da noite de domingo, dia 17 de setembro. Eu vou gravar os dois vídeos, então durante a semana vai estar para vocês da Polícia Civil e depois do Ministério Público aí para vocês. E vou tentar contar o mais detalhado possível de como foi o teste psicológico da Polícia Civil, tá bom? Eu até fiz algumas anotações aqui depois que eu saí do meu horário, né? Eu caí na primeira turma no dia 16, na parte da manhã. Eu vou um dia antes para São Paulo porque eu não tenho condução para ir no mesmo dia e eu tenho medo de não conseguir chegar, acontecer alguma coisa na serra, enfim, acontecem imprevistos, né? Fui na sexta, fiquei no hostel e, nossa, por Deus, o local de prova do psicotécnico era na rua do meu hostel, o que eu sempre fico. Até já vou deixar aqui pra vocês, caso vocês precisem. Não é nenhuma propaganda nem nada, mas eu recomendo porque eu fico lá. É um hostel super, super simples, mas pra você que talvez não tenha dinheiro assim como eu fiquei 2 noites lá, já é a terceira vez que eu fico, eu já iria ficar lá no final de semana e acabou que coincidiu ser a mesma rua da escola do psicotécnico. É Hostel Santana, no bairro Santana, lá em São Paulo. Fica a 2 quadras do metrô. Você chega na estação, 2 quadras pra frente já tá no hostel. Não dá 10 minutos andando. E é um bairro bem tranquilo, assim, sabe? Geralmente eu chego antes das 10 lá, entre 9 e 10 horas, e eu ando sozinha na rua, nunca tive problema nenhum. Bom, então dormi nesse hostel, acordei cedinho no outro dia, tomei um café e fui pro local de prova. Inclusive encontrei com um rapaz lá, seguidor aqui do canal, o nome dele é Bruno, se eu não me engano. Sempre tem alguém que me conhece aqui do canal, então Bruno, já deixo um beijo pra você, obrigada por ter vindo falar comigo. Eu vejo que muitas pessoas ficam me olhando assim, sabe? Eu até fico um pouco sem jeito, porque eu não sei, geralmente eu já acostumei com o pessoal me conhece aqui do canal, porque às vezes as pessoas me veem, ficam olhando, acho que tem vergonha de chegar e falar comigo, ou não querem falar mesmo, enfim, mas aí depois vem aqui nos comentários e fala: ai, Bruna, eu te vi em tal lugar, não sei o que, não sei o que, e eu prefiro que vocês venham falar comigo, eu acho bem legal. Bom, eu cheguei lá antes das 7 e já dava pra entrar entre 7 e 8 horas, começava 8 horas. Vunesp, como sempre, muito bem organizada. Tivemos etiquetas, assinamos aquela lista de presença, depois colocamos a frase, celular dentro do saquinho, tudo padrão Vunesp, muito bem organizado. As salas eram organizadas em U, começando assim na entrada, né, da porta, fazia um U, e a mesa da psicóloga ficava fechando esse U. Eram 20 pessoas por sala, acredito, porque na minha tinham 20 pessoas. Faltou uma pessoa na minha. Também um ponto muito, muito importante aqui do vídeo para vocês. Psicotécnico da Polícia Civil, pelo menos no meu edital, eu acredito que em todos, não reprova, não é eliminatório se você for. Mas se você não for, te elimina. É obrigatória a presença, mas o teste não é eliminatório, tá? E não vale nota também, enfim. Eu acho que é um padrão que a polícia tem pra saber o perfil de quem vai entrar. Acredito eu, tá? Mas é sempre bom você conferir o seu edital, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, sempre se baseie por esse edital. Então vamos lá. Começou o teste psicológico. Ah, tá. E a duração do teste, 4 horas. Todo mundo levou um susto, assim, porque ninguém sabia, né? E como eu fui da primeira turma, então as pessoas que foram depois já foram mais preparadas para passar 4 horas lá. Mas igual eu levei uma garrafinha de água, não levei nada para comer, e quando saí já tava querendo comer as paredes. Enfim, acontece e não foi nada demais. 4 horas. Tomei café antes, graças a Deus. Bom, já falei que a gente sentou em U, e o primeiro teste, foram 6 testes, mais ou menos, 6 etapas, dentro dessas 4 horas. O primeiro teste foi o teste do pauzinho. A psicóloga, muito gentil, a nossa psicóloga é a Paloma, amei, me identifiquei muito com ela, uma querida, tratou a gente muito bem. Eu acredito que era um padrão de todos os psicólogos fazerem a mesma coisa, mas eu vou me basear pelo que a minha fez. Toda vez que ela ia aplicar o teste, ela explicava muito, muito detalhado como seria. E antes de cada teste, a gente fazia um treino com esse teste. E depois fazia o que ia ser considerado. O primeiro foi o teste de pauzinho.
Como que é o teste do pauzinho? Para vocês entenderem melhor, não vou conseguir colocar aqui na tela, nem mostrar nenhum exemplo para vocês, mas é só jogar teste do pauzinho no YouTube depois que vocês vão ver um vídeo de 2, 3 minutos mostrando como é feito. O que eu percebi? Os testes eram todos do psicotécnico do Detran, que quando você tira a sua habilitação, tá? Então o teste do pauzinho consiste em você fazer o máximo de pauzinhos do mesmo tamanho, da mesma distância, numa folha em branco. Vai fazendo, termina, vai fazendo. Aí ela fala sinal. Eu acredito que é de 1 em 1 minuto. Ela fala 4 vezes a palavra sinal. E quando ela fala o sinal, você coloca um pauzinho deitado na horizontal. Então você vai fazendo os pauzinhos de baixo para cima, riscando assim. E aí, tudo do mesmo tamanho, na mesma distância. Quando ela fala sinal, você faz um na horizontal. E continua. Aí ela fala sinal, você para, faz na horizontal e vai até ela falar que acabou. Vai ficar 4 pauzinhos na horizontal. No final, ela vai pedir pra gente contar cada pauzinho e colocar dentro daquele sinal o número de pauzinhos que a gente contou, tá? Da direita pra esquerda. E eu acredito que é pra ver um padrão na sequência, é pra bater mais ou menos a quantidade de pauzinhos dentro de 1 minuto que você faz. Igual se você. Eu lembro que no meu deu 100 e alguma coisa. Então todos deu 100 e alguma coisa. Não foi tipo, um eu fiz 50, outro eu fiz 200, tá? É meio com padrão a quantidade de pauzinhos. Eu acho que é isso que eles buscam analisar. O segundo teste foi um teste de placas. Eram as placas de trânsito mesmo. E o que ela pedia? A gente fez o teste primeiro para marcar. Quando a gente tinha um padrão. Tô tentando explicar o mais detalhado para vocês entenderem, tá? Tinha um padrão de placas. 4 plaquinhas. Uma de estacionar, outra de vira à esquerda, outra de vira à direita e mais uma lá que eu não lembro. Depois tinham várias placas na folha. Era uma folha inteira com várias placas. E o padrãozinho que ela queria era aqui. Mas não era o padrão inteiro. Era uma placa. Tipo, se a gente achasse uma placa dentro da folha que tivesse lá em cima como exemplo, a gente riscava. Fazia um risco tipo de ticar, assim, sabe? Um risco deitado. Então, cada vez que eu achasse uma placa igual a que estava no exemplo, eu riscava. E isso dentro de uma quantidade de minutos que ela passou. E a hora que ela mandasse acabar, era para parar. Eu não consegui terminar e acredito que não tem problema nenhum. Fui até quase o final. Esse foi o segundo teste, o teste das placas. O terceiro eu marquei aqui como figuras faltando. Como que era? Era um padrão de 4 quadradinhos assim, com 4 figuras. E um quadradinho estava vazio. Então, às vezes, tinha triângulo, triângulo. Aí, círculo e um estava faltando. Então, tipo, se era triângulo, triângulo e o outro círculo, provavelmente o do lado que estava faltando era um círculo. Aí tinha X, X, bolinha. Aí tava faltando um. Aí tá, pelo padrão XX, bolinha, bolinha. Era pra gente marcar a imagem que estava faltando de acordo com a numeração. Então, tinha lá a pergunta, pergunta 1, qual imagem que tá faltando? Aí era numerada as imagens que a gente marcava que estava faltando. Esse eu consegui fazer todas, não sei se respondi todas corretas. No começo era bem tranquilo e no final ficava um pouquinho mais difícil o teste. E sempre tinha um modelo pra gente testar pra ver se a gente entendeu. E importante frisar também que ela não podia dar nenhuma orientação durante o teste. Então, qualquer coisa que a gente tivesse que perguntar, qualquer dúvida tinha que ser durante a explicação. A hora que ela começava a contar o tempo, ninguém mais podia perguntar porque ela não ia responder. A quarta. O quarto teste era um questionário. Eram perguntas para saber sua profissão, perguntas, um histórico, né, profissional, perguntas se você era solteiro, tinha filhos, suas dificuldades no local de trabalho, algo que você colaborou, que foi muito bem. Eram várias questões, eu não me recordo agora todas, mas eram perguntas mais íntimas, assim, para você dar o que tinha acontecido e acredito que só para ficar um registro. Eram perguntas bem simples e não tinha nenhuma resposta padrão. O quinto teste foi um teste de figuras. Esse teste de figuras era muito parecido com o teste das placas. Por quê? Era o mesmo modelinho, tipo um exemplo de várias figuras, e embaixo tinham muitas figuras. Cada vez que a gente vinha uma figura do exemplo, a gente marcava um traço. Toda vez. E caso acontecesse de marcar tanto no teste das placas como esse das figuras, alguma figura errada, tipo, putz, marquei uma figura que não tá no exemplo. Aí era só terminar, fazer um X, tava assim, né? Riscou assim, assim, aí você ia fazer um X e era desconsiderado aquela marcação.
Não aconteceu comigo, eu acredito. E esse eu consegui terminar todas. Se eu não me engano, ou faltou uma linha, não me recordo também. E não tinha problema, acredito. O sexto teste, que não era um teste mais, era uma entrevista. A psicóloga foi de 1 em 1, começando do 1 até o 20º, fazendo perguntas sobre você. Ela deixava você contar um pouco sobre você, tipo uma entrevista de emprego mesmo. Perguntava do seu último local de trabalho, perguntava o porquê você queria entrar na Polícia Civil, porque você escolheu a Polícia Civil. E o que eu achei engraçado é que a maioria das pessoas falavam: eu sonho em ser policial desde a infância. Meu sonho de criança era ser policial. Até que chegou em mim e tipo, gente, como vocês sabem aqui, eu sou concurseira. Sou concurseira mesmo, tem muita prova que eu já fiz, muita reprova. E a Polícia Civil foi o primeiro concurso que eu passei dentro do número de vagas, que é o que, no meu conceito, eu considero uma aprovação. Eu até comentei isso durante a minha entrevista com a psicóloga, né? E aí, quando ela me perguntou o porquê eu havia escolhido a Polícia Civil, todo mundo deu risada com a resposta que eu dei. Mas, talvez, eu não sei se eu pareci ser um pouco arrogante, acho que não, porque senão ninguém teria dado risada, né? Mas foi a verdade. Porque ela me perguntou: Bruna, por que a Polícia Civil? Por que você escolheu a Polícia Civil? Aí eu falei: olha, gente, eu vou falar do jeito que eu falei aqui. Olha, eu acredito que foi a Polícia Civil que me escolheu, porque foi o primeiro concurso que eu passei. Eu presto vários e esse foi o primeiro que eu passei. Mas assim, independente do lugar que eu esteja exercendo a minha função, eu vou exercer ela da melhor maneira possível. Se não for na Polícia Civil, vai ser em outro lugar, enfim. É uma instituição que eu admiro, isso não é mentira. Eu já tive sim, gente, um tempo atrás, a vontade de ser policial, eu já tive, só que foi uma fase da minha vida que passou e no momento agora eu quero ser concursada, sabe? Eu não sei se é o desespero, não sei o que é. Sou muito feliz por ter passado na Polícia Civil, mas eu não vou contar uma mentira de que desde a infância eu queria ser policial. Já tive sim o sonho de ser policial, mas nem tudo que a gente quer a gente consegue na hora e nem as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, tá? Estou num outro momento da minha vida em que a Polícia Civil é muito bem-vinda na minha vida, mas não é uma coisa que eu fale: eu sonho em ser policial desde a infância. Não, sabe? Mas enfim, acho que eu fui a única que não falei que não era meu sonho ser policial desde a infância. E meu sonho é ser concursada, como eu sempre conto pra vocês. Eu não ia falar uma coisa lá diferente do que eu falo aqui, tá? E eu achei engraçado que todo mundo deu risada. E eu falei assim: gente, não vou mentir. E aí todo mundo deu mais risada ainda. E eu fiquei rindo também, mas enfim, não sei se a psicóloga achou que eu era meio, né? Mas eu não menti, né? A psicóloga sabe quando você tá mentindo, quando você não tá mentindo. E eu fui sincera. Mas foi isso, a maioria, né, todo mundo falou muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu marquei. Ela pediu pra falar sobre vocês, experiências profissionais, porque escolheu a Polícia Civil, que foi a última coisa. Quais as suas dificuldades dentro da Polícia Civil, quando você entrar, o que você acha que vai ter de dificuldade. E quais as suas qualidades ou facilidades que podem agregar dentro da instituição da Polícia Civil. E aí cada um foi falando um pouquinho de si, e foi isso. No final, teve 2 pessoas que tiveram que refazer o teste dos pauzinhos. Eu não sei o motivo. E aí ela pediu para pelo menos, acho que 5 pessoas ficarem na sala. E aí as pessoas que poderiam ficar, ficaram. Eu não fui uma das que ficou, porque eu tava com muita fome, eu precisava voltar pro hostel. Mas foi isso, um teste super tranquilo. Eu acho que é um teste, como não reprova, não tem a necessidade de você ir estudar o teste psicológico. Gente, sinceramente, eu não estudei, não vi nada, só fui. Com as orientações que ela passa, você consegue entender. E não precisa ficar contando mentira lá. Eu acredito sim que tem pessoas que, desde a infância, têm o sonho de ser policial. Eu não sei se tipo policial civil, mas policial, às vezes a pessoa quer qualquer coisa dentro ali do setor de segurança pública, tá bom, né? Mas não acho que é algo levado em consideração você ter o sonho ou não de ser policial. Até porque tem muita gente que nunca pensou. Inclusive eu lembrei de uma moça que eu acompanhava no Instagram. Acho que é Natália, se eu não me engano. Não lembro. Acho que era a Natália. Ela é policial civil de Minas Gerais, se eu não me engano. E ela conta a história que ela estudava pro INSS. Surgiu a oportunidade de prestar Polícia Civil.
foi, prestou, passou e tá muito feliz na Polícia Civil. Ela acho que nem foi estudar, nem prestou prova do INSS quando saiu, porque ela se encontrou na Polícia Civil e ela amava, acho que ama até hoje a profissão dela. E é isso, gente, às vezes você romantiza muito uma profissão, quando você entra você vê que não é aquilo, ou às vezes você tá ali disposta a aprender, a abraçar as oportunidades, e quando você entra você fala, nossa, eu tô vivendo algo que eu sempre quis pra minha vida, mas eu não sabia que eu queria. Tipo, as coisas acontecem e é isso, tá? Eu não vou mentir pra psicóloga que o meu sonho na infância era ser policial civil, até porque não é, e eu vou fazer o meu melhor, independente de onde eu esteja. Graças a Deus aí tem algumas classificações, e como eu sempre falo, é a pergunta de muitos de vocês, Bruna, qual que você vai assumir? Polícia Civil, TJ, Defensoria, Ministério Público, esse monte de concursos que eu tô classificada e eu nem sei mais, não tô conseguindo acompanhar. Eu vou no que chamar primeiro e depois eu faço a escolha de trocar ou não, dependendo de como eu tiver, qual for a minha situação, tá bom? Não tem como eu escolher agora, estando no setor privado ainda, não tem como fazer essa escolha. Primeiro que chamar eu vou ser concursada e depois, se eu achar necessário e viável, eu vou ver os prós e os contras, aí sim eu troco. Mas essa é uma decisão minha, que envolve pessoas da minha família, envolve o momento que eu vou estar na minha vida, é uma questão, uma escolha, acredito que somente minha. Eu conto tudo pra vocês vão ficar sabendo, mas levem isso em consideração também, porque muitas pessoas me perguntam, Bruna, eu tô com o TJ, eu tô com a Polícia Civil, qual que eu escolho? Eu tô em dúvida, não sei o quê. Não sou eu que vou decidir por você, eu posso decidir por mim. É você que vai decidir por você, até porque é você que vai assumir, você que vai trabalhar, então é uma escolha bem única, tá bom? Então é isso, quando tiver mais notícias da Polícia Civil eu venho contar pra vocês, e dos demais concursos que eu estou estudando, prestando, novidades aí eu trago pra vocês também. Próximo vídeo que sai no canal é sobre a entrevista de heteroidentificação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu fiz na data de hoje, dia 17 de setembro. Tá bom? Muito obrigada, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!